o que é anatomopatológico? Qual é a importância? Porque todo doente a gente opera e fala assim, mas doutor, por que precisa tirar uma pecinha? Então, me explica o que é o anatomopatológico e qual que é a importância desse exame. Bom, o anatomopatológico é o estudo que a gente faz de uma peça retirada do paciente através de uma cirurgia. Então, o cirurgião ele retira a peça, pode ser uma biópsia, uma peça pequenininha, ou então uma cirurgia maior, um estômago, um útero. E aí a enfermeira coloca num saco plástico onde tem formol. O formol evita que aquele material estrague. E aí o médico preenche um pedido médico e aquilo vai para o laboratório. Chegando no laboratório, nós vamos fazer um exame inicialmente chamado exame macroscópico, onde a gente olha a olho nu o que é aquele material, pesa o material, a gente mede, descreve, depois a gente secciona o material inteirinho e escolhe alguns fragmentos que o técnico no dia seguinte vai fazer uma lâmina. Aí ele faz toda uma lâmina, todo um preparo, um trabalho artesanal, ele até preparar a lâmina. Essa lâmina no dia seguinte vai para o patologista e ele olha no microscópio o que é aquela doença. Primeira pergunta, é câncer ou não é câncer? Se for câncer, que tipo que é? Porque cada tipo de câncer tem um tratamento específico. Se não for câncer, o que é aquilo que estava parecendo um câncer? Então tem um nome aquela doença. E aí aquilo é feito é elaborado um laudo e esse laudo é encaminhado para o cirurgião que pediu o exame. E aí é feito assim, e é baseado nesse laudo, aí a bola está com você. Tá, agora, então, aí a pergunta assim, quem faz as biópsias normalmente são os cirurgiões, mas também o patologista pode fazer, por exemplo, uma punção de tireoide, quem acaba fazendo é o radiologista, mas também o patologista pode fazer no laboratório, né? Isso mesmo, esse é um exame mais moderno que tem agora, que é chama punção com agulha fina. Então, a gente entra num nódulo de tireoide, mama, linfonodo, qualquer caroço que houver no corpo, a gente pode introduzir uma agulha fina, aspirar o material e olhar, depois faz uma coloração e olha no microscópio. E aquilo, com 95, 96% das vezes, a gente acerta o diagnóstico sem precisar fazer a cirurgia de cara. E aí, dependendo da cirurgia, do diagnóstico, então é feita a cirurgia. Entendi. Normalmente, então, a gente, como faz oncologia, algumas peças como o estômago, por exemplo, a gente não deve abrir a peça até para não atrapalhar o patologista, né? Eu não sei se você gosta, mas em alguns casos a gente acaba abrindo, né, para achar a localização se está correta, né, se foi retirado o tumor. A gente às vezes fica com um patologista na sala que pode fazer a biópsia de congelação, você pode falar isso para nós, e muitas vezes a gente deixa os gânglios com alfinetinhos marcando, né, num papel, né, especial, né? Um mapa, né? Um mapa, né, para a gente saber qual é a cadeia ganglionar. Me explica essa biópsia de congelação que é feita no intraoperatório e por que ele é importante? A biópsia de congelação ela é feita no momento da cirurgia. Então, o patologista vai até o centro cirúrgico, ele troca de roupa, paramenta especial para entrar dentro do centro cirúrgico e geralmente tem uma salinha ao lado da sala de cirurgia, tem uma salinha do patologista onde tem um microscópio e tem um equipamento. E ele participa da retirada do material ali olhando a cirurgia junto com o cirurgião. E aí o cirurgião tira um pedacinho, o patologista vai ao lado, em 5 minutos a gente consegue fazer uma lâmina, olha no microscópio e já responde. Primeiro, é benigno ou maligno? Isso é uma primeira indicação da congelação, para saber se aquilo é um tumor maligno ou benigno. Porque se for maligno, o cirurgião precisa aproveitar aquela anestesia e já tirar todo o material que ele puder, fazer todo o esvaziamento daquele câncer, para não ficar nem um pedacinho ali no paciente. E o patologista espera ele fazer toda a cirurgia e depois ele faz a congelação das margens para saber se a retirada cirúrgica foi realmente eficaz para o paciente. Se não for maligno, muitas vezes terminou a cirurgia, porque era um nódulo pequenininho, ele já tira, fecha e acabou. Então, se for maligno é uma coisa, se for benigno é outra. Outra indicação da congelação, margem cirúrgica. Então, o paciente tem um câncer no rosto aqui. Geralmente, uma moça bonita, qualquer um, não vai querer ter uma incisão maior do que o necessário. Então, o cirurgião plástico, ele retira bem rente ao tumor
E aí o patologista do lado vai na salinha e examina as margens desse tumorzinho e fala para ele, olha, esse aqui na parte superior está um pouquinho perto demais, aumenta aqui na parte superior. Aí o cirurgião vai lá, tira uma meia-lua bem pequenininha e já resolve o problema da paciente. Essa é uma segunda indicação. E a terceira e última indicação é quando um tumor cerebral, por exemplo, onde o neurocirurgião, entra com uma cirurgia estereotáxica, ele entra com uma agulha lá dentro do tumor. E aí ele faz uma retirada. Mas muitas vezes ele não sabe se ele está tirando o tumor ou está tirando um tecido vizinho ao tumor. E se ele não tirar no tumor, vai acabar sendo em vão a cirurgia que ele faz. Então o patologista tem que estar ao lado para garantir para ele, não benigno ou maligno, mas garantir, o material está aqui, pode se encerrar que está tranquilo aqui para dar o diagnóstico. Na cirurgia oncológica é fundamental, porque a cirurgia ela tem que ser radical e curativa em muitos casos, principalmente se for um câncer inicial, né? E se for um câncer avançado, até para que a quimioterapia e radioterapia não seja tão agressiva, porque Exato. você tem que tentar fazer uma higienização o máximo possível da cavidade. Exato. Agora, Grimaldo, você me explicou já o que é biópsia de congelação, que as peças são mandadas para laboratório, mas tem muita mulher, por exemplo, que vai fazer um Papa Nicolau, que são as citologias, né? É isso? O que é citologia? A citologia, qual a diferença entre um anátomo, uma biópsia, e a citologia? O anátomo é um tecido. Então, a forma da célula, ela é definida pela pressão das células vizinhas. Então, ela fica num tecido. Isso é uma biópsia. Então, é uma histologia, né? Histo, tecido, logos, estudo. Histologia é o estudo do tecido. Então, a gente vê aquele tecido no microscópio. Agora, citologia, o que é? Quando o médico raspa, por exemplo, o ginecologista, ele raspa o colo do útero da paciente, ele raspa com uma espátula e coloca numa lâmina. Ou então ele pega uma escovinha e ele entra no canal endocervical, ele raspa aquela escovinha, depois ele tira, quebra o cabo e coloca dentro de um vidro que tem uma solução fixadora. Quando chega no laboratório, a gente vai ver célula solta. Então a gente vai ter uma outra abordagem para o exame citológico. Então uma é para anatomia patológica, a outra é para citopatologia. São coisas diferentes, mas na realidade é ver a forma da célula cancerosa. É isso que a gente faz. Perfeito.